Sejam bem-vindos a mais um quadro Maria Rita Convida. E hoje nós temos uma convidada, a Amanda Gabriele Souza. Ela é advogada, formada em Direito pelo Centro Universitário do Norte. Ela tem especialização em Direito Penal e Processo Penal pelo SES. Ela é pós-graduada em Advocacia Previdenciária e Advocacia Empresarial Previdenciária. Ela atua no ramo de planejamento e concessão de aposentadorias, benefícios por incapacidade temporária e permanente, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. E também ela é empreendedora no ramo do direito. Seja bem-vinda, Gabriele. Obrigada. Pode se apresentar. Então, né, nós advogados, nós não temos o costume de nos colocarmos como empresários, mas a partir do momento que você é advogado autônomo, você tem uma empresa. Então, hoje eu acho que essa consciência tem vindo, né? Principalmente nessa nova geração de advogados, vamos dizer assim. Então, a gente tratar o escritório de advocacia como uma empresa realmente é você estudar gestão, é você não se preocupar só com conteúdo. Hoje em dia, no escritório de advocacia, você tem que se preocupar com marketing, né? Porque hoje é a internet que te traz muitos clientes, Autoridade, né? te traz Posicionamento. autoridade. Se você não está na internet, hoje você não existe, né? No Quem mundo não é visto não é real. lembrado, né? Exatamente. Então, marqueteiro, o advogado hoje se tornou marqueteiro, empresário, psicólogo, porque o cliente chega para ti e conta as situações. Então, ser empresário e advogado É um desafio. é um desafio. E a Gabriele também ela é especialista em concessão de benefícios de prestação continuada, o famoso BPC, e ela vai falar muito sobre isso hoje. Isso. Gabriele, me conta, Amanda Gabriele, né? Isso. Me conta como foi a tua paixão pelo direito, como você começou, como que você teve, assim, a atitude de fazer a faculdade de Direito, porque nós vamos ter aí uma audiência bem pautada ali no quesito do direito, quem está estudando, por onde começar, o que te incentivou, quais foram as tuas referências nessa área. Você estava ali me contando um pouquinho da tua história de vida, é muito interessante, e eu queria que tu falasse para o público como foi essa tua construção dentro da área jurídica. A minha maior inspiração está em casa. Minha mãe, hoje, ela é procuradora do município, mas ela vem de uma história bem, como é que eu posso dizer, bem difícil, de fome. Então, ela foi a primeira advogada do núcleo familiar, acho que da família inteira. Ela mudou a história da família através do estudo. Então, eu sempre digo, isso até muito tempo foi uma questão para mim, porque as pessoas valorizam muito aquelas pessoas que têm uma história difícil. Ah, é porque tem dificuldades, é porque passou por privações financeiras. E sendo bem sincera, não foi o meu caso, mas eu valorizo muito quem batalhou e quem ralou para eu estar onde eu estou hoje. Então, o privilégio de eu estudar numa faculdade particular, por exemplo, né? Para mim, foi realmente uma honra eu poder, sabe? Poder comprar livros. Eu tive a honra de não precisar dividir meu tempo entre trabalhar e estudar, porque muitas pessoas na época da faculdade... E a sua mãe já supriu isso, né? Exatamente. Então, hoje ela até fala, minha filha, tudo que nós temos hoje, eu conquistei para nós usufruirmos. E tudo realmente é usufruído com muita consciência. Foi feito assim desde a minha infância até a vida adulta. Então, responsabilidade financeira, né? Educação financeira, importante, na verdade. Né? Então, foi algo que foi muito pautado na minha vida. Meu pai era cabeleireiro, então faleceu quando eu tinha 1 ano. Então, imagina, 2 profissões totalmente diferentes. E essas 2 profissões, elas existem dentro de mim. Então, em dado momento, eu tive dúvidas, embora eu tive uma infância tranquila, além de tranquila financeiramente, eu tinha a presença da minha mãe, então eu queria aquela qualidade de vida para mim. Eu cresci querendo isso, então o meu foco era concurso público. Eu nunca pensei em advogar, sendo bem sincera. E, ao mesmo tempo, as artes me chamam. Eu adoro moda, eu adoro essa parte de beleza, de maquiagem, de cabelo. Então, eu me viro com tudo isso. Então, eu tenho essas 2 personalidades, vamos dizer, esses 2 gostos dentro de mim. Mas a minha escolha realmente
era o concurso, porque eu não me via empreendendo. Eu não me via sendo autônoma, sabe? Eu não me via na posição que eu estou hoje. Por outro lado, quando eu entrei na faculdade, eu sempre tive o sonho, o desejo de ser professora, por exemplo, de sempre, assim, de dividir conhecimento. Eu sempre quis ensinar algo, dividir algo. Então, para mim, eu achava que quando eu terminasse a faculdade, eu ia ser concursada, eu tinha vontade de ser juíza. Olha, Então, ainda tem. eu confesso que hoje eu não me vejo largando a advocacia. Então, eu ainda penso num concurso que me possibilite fazer as duas coisas. Mas isso é uma segunda opção, são planos muito futuros que hoje não estão. Dentro das tuas prioridades, né? Não. Hoje eu já não me vejo mais concursada, porque você ser autônomo, ser profissional liberal, né, no caso do advogado, você tem uma liberdade de tempo, você tem qualidade de vida. É claro que você tem ali alguns. Tudo tem ônus e bônus na vida, né? Então você tem algumas Regalias. contraprestações que, né, se você for empregado de alguém, você não tem, né? De quer queira, quer não, eu pelo menos eu cresci ouvindo. O autônomo, se ele não trabalhar, ele não come. Não come. Então, se você não estiver presente, se você não estiver à frente, você não tem dinheiro. Mas é claro que hoje em dia, graças a Deus, a gente aprende técnicas, a gente estuda gestão, então tudo é realmente um planejamento, né? Tudo é uma questão de gestão, realmente. Você saber Conduzir como o seu negócio, conduzir o né? negócio, E a exatamente. Gabriele, ela falou aí sobre moda e ela foi fruto de uma conexão que nós fizemos num evento de Exatamente. mulheres. E Verdade. quando eu falo aqui no canal sobre a importância de você estar em ambientes certos, com pessoas certas, é sobre isso. Uhum. E ali nós vimos uma oportunidade de eu trazer uma pessoa que tem autoridade no assunto para falar. E acabou tendo ali uma conexão, né, Amanda? Sim. E aí a importância de você estar em ambientes certos, com pessoas certas, que vão trazer você sempre para um lado positivo e fazer com que você alavanque cada dia mais a sua carreira, os seus negócios. E, Amanda, então a tua referência para o direito foi a tua mãe, né? Foi a minha mãe. Que plausivelmente te construiu dessa forma. Exatamente. E a questão do conhecimento, né? Porque tu estava me falando que a tua mãe ela sempre prezou muito por estudar, por a mudança de vida veio do conhecimento, de Exato. buscar ali fazer uma faculdade, por exemplo, tua mãe com um concurso público, eu tenho certeza que isso foi o que permitiu você viver tranquilamente a faculdade, o ensino médio, o ensino Sim, fundamental, sem privações, como foi o caso da construção dela mesma, né? exato. Assim, como eu falei, muito tempo isso foi uma questão para mim. É até brincadeira, né? Pobre menina rica, tá sofrendo, né? Mas não é. É porque realmente, às vezes, a gente acaba se sentindo mal, entre aspas, né? Por você olhar ao redor e você ser única. Mas fica até aqui a minha mensagem, porque a gente, às vezes, as pessoas acabam realmente contando muito sua história, às vezes tem até vergonha de contar a sua história, porque eu não passei nenhuma dificuldade, eu não passei nenhuma privação, eu não tenho problemas. É claro que dentro, né, da vida de cada um, todo mundo tem Uhum. problema. Mas que a gente saiba fazer do limão uma limonada sempre. Já que você tem oportunidades, já que você tem recursos, valorize isso e saiba realmente usufruir, principalmente enquanto pai e mãe tá ali junto, aproveitar não só o apoio financeiro, porque eu digo para minha mãe, a gente conversa muito, eu digo, você é meu apoio emocional, é, Financeiro. financeiro, em todos os sentidos. E que bom, E né? não tem como a gente negar. Às vezes as pessoas têm muita vergonha de falar de dinheiro, né? Do que tem e do que não tem. Mas, gente, quando isso é fruto de um esforço, de uma batalha, eu acho que não tem por que não ser Não tem falado. como não ser falado. E para sua mãe foi muito difícil. Imagina como você falou, pobre, preta, né? Porque isso para sua mãe Meu pai foi. era. Meu pai era. Então, assim, o teu pai, né? Era. E ela fez, assim, com muitas privações, conseguiu fazer a faculdade pública, conseguiu passar no concurso público, que todo mundo sabe que não é fácil, não é Sim. fácil.
e poder te dar uma garantia E melhores. se você com conhecer, ela é a pessoa mais simples do mundo. e ainda assim, com 1 ano de idade, né? Perdeu teu pai. Então, Sim, a gente sabe que o marido ele é um apoio muito grande na criação dos filhos, principalmente quando sim. você quer desenvolver uma carreira profissional, como foi o caso da tua mãe. Eu sei que não foi fácil ela passar no concurso público, noites e noites, tudo, e ainda assim ter que dar conta da tua criação, né? Exatamente. E cada dia, porque quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, muitas coisas a gente não concorda, a gente bate o pé. Então, ela sempre foi muito rígida. Não, e eu não reclamo. Rígida no sentido de, ela até brinca hoje, ela manda, eu acho que eu te amadureci muito cedo. Porque eu sempre fui muito Exigente, né? séria e ela sempre foi muito exigente. Então, notas, escola, eu não dormia na casa de ninguém, eu não era de sair, eu vim sair, aproveitar com amigos e tal, já na faculdade. Então, eu tinha. E até hoje, como eu moro com ela ainda, eu respeito, tenho horário de sair, de voltar, porque é realmente algo que fica, né? Você não tem Sim. como Você foi fugir construída disso. dessa forma, né? Exatamente. Hoje, a nossa relação ainda de mãe e filha, mas é realmente uma relação de amizade. E eu valorizo realmente muito e penso muito nisso quando eu construí minha família, porque são coisas que precisam ser passadas, né? Você ter responsabilidade, você valorizar, né, aquilo que você tem, buscar aquilo que você quer, ter determinação. Se esforçar, né? Exatamente. E Amanda, eu queria que tu falasse um pouquinho como que tu atua hoje na área jurídica, quais são as tuas especialidades, para a gente entrar ali no contexto dos benefícios. Então, o direito previdenciário entrou na minha vida não foi há muito tempo, há mais ou menos 1 ano e meio. E a internet foi a minha maior ferramenta para eu estar alcançando, e ainda tenho muitos sonhos, muitos desejos, mas em 1 ano e meio foi um boom previdenciário na minha vida, porque foi através exatamente dos meus sócios, que eles já atuavam nessa área, a Lisandra e o Johnny, e eles me convidaram para integrar o time, e posteriormente a Raiz entrou. Mas foi assim algo que para mim pessoalmente foi uma surpresa, como eu falei, eu não esperava advogar, eu não tinha esse desejo de advogar, principalmente no ramo previdenciário, eu nunca imaginei, minha paixão, minha paixonite era o direito criminal. Principalmente estudante de direito, quando está na faculdade, que não se apaixona pelo direito criminal, é muito difícil. Todo mundo quer ir na delegacia, todo mundo quer ir assistir um tribunal do júri, isso não tem pra onde fugir. É muito raro isso não Que aí na acontecer. penitenciária, É né? muito raro isso não acontecer. Então eu me apaixonei pelo direito criminal, tanto é que eu fiz, assim que eu saí da faculdade, eu já fiz a pós em direito criminal. Quando eu passei na OAB na segunda fase, também foi em direito criminal. Então o direito previdenciário ele surgiu na minha vida bem recente. E foi um amor, um casamento a longo prazo. O direito previdenciário criminal foi uma paixonite, mas o previdenciário é um Foi aquele amor amor à primeira mesmo, vista. porque além de você não digo uma estabilidade, porque todas as áreas elas de certa forma elas são até de modinha, vamos dizer assim, no sentido de e as pessoas começam a descobrir a necessidade daquele serviço, sabe? Então, ultimamente, o que eu tenho observado? O direito previdenciário ele tem estado muito em evidência porque as pessoas começaram a entender os direitos delas. Então, E a internet é uma fonte de informação para isso, é a né? maior fonte, tanto é como eu falei, o meu boom previdenciário, a minha carreira deslanchou e a nossa do escritório como um todo, a mudança veio muito grande quando a gente começou a se posicionar na internet. Então a gente botar a cara a tapa, abrir a câmera e fazer um vídeo é um desafio. É um desafio. Mas a gente precisa começar, né? Tem que começar e hoje a internet, seja qualquer rede social, ela te traz uma visibilidade não só ali para o teu meio, para o teu local, mas pro Brasil, para o mundo. Você consegue alcançar, fazer conexões com Sim. outras pessoas, parcerias, enfim, você E consegue. atender diversos estados, diversos Exato. municípios, diversos clientes. E Amanda, então, tu tem um escritório, né, com outros 2 sócios. Isso. Somos E quatro são sócios. quatro sócios.
E você trabalha nesse escritório e quais são os tipos de atendimento, assim, o que que vocês, tá certo que o foco ali é previdenciário, mas vocês atendem outras áreas, né? Sim, Me fala um pouco dessas especialidades que vocês atendem. o Dr. Johnny, ele atua no criminal e o restante do escritório, eu e as outras duas advogadas, nós atuamos no previdenciário exclusivamente. Com todos os benefícios previdenciários, pensão por morte, o BPC, auxílio doença, aposentadorias, mas os dois carros-chefes realmente são os benefícios assistenciais, que é o BPC, e aposentadorias e planejamento, principalmente. Planejamento previdenciário, nós vamos já falar sobre isso. Amanda, me fala o que que é o INSS? Para quem pode ser que tenha gente ali do outro lado da tela que não sabe, nunca trabalhou de carteira assinada, não sabe o que que é o INSS, quais são os benefícios que ele traz para o trabalhador ou até para o contribuinte individual, autônomo. O que que isso tem, o que que é e o que que tem de garantias? Tá, eu vou até trazer um gancho do próprio planejamento, que é dentro disso que eu explico a importância tanto da contribuição, e hoje também é uma tendência da humanidade, pelo menos dentro do Brasil, e principalmente no Amazonas, o que eu observo? As pessoas têm trabalhado de maneira autônoma. Então, dificilmente um jovem entre 30 e 20 alguns e 40 anos, 30 anos, pensa em trabalhar de carteira assinada. A maioria quer abrir seu negócio. E eu observo essa tendência principalmente desde a pandemia. As pessoas têm pensado mais em qualidade de vida. Não querem mais ficar o dia inteiro ali trabalhando das 8 às 8 para receber um Tem até salário um termo que é mínimo. usado, né? Você só vai ser mais um na fila do INSS. Então você vê que as pessoas estão pensando diferente, mas isso precisa ser analisado juntamente com este planejamento a longo prazo. Então o INSS, o que que ele te beneficia? Ele é uma seguridade social realmente que ele traz para o trabalhador de CLT e aquelas pessoas que contribuem de uma maneira geral. Dentro disso, as pessoas, quando falam em contribuir para o INSS, elas pensam muito apenas na aposentadoria, mas ainda hoje eu conversava sobre isso, que a aposentadoria ela é o final, e é claro que para a gente ter algo que a gente queira muito e que o final seja positivo, você precisa se planejar. Eu dou até o exemplo de uma viagem. Viagem dos sonhos, uma Maldivas da vida, não requer um planejamento, um investimento para que tudo ocorra Guardar bem? dinheiro, né? Exatamente. Então, a Previdência Social também é isso. É você ter ali a consciência e o pensamento a longo prazo. Outra coisa também que me vem muito à cabeça é o seguinte: ninguém quer morrer jovem. Todo mundo quer envelhecer, mas ninguém pensa como quer envelhecer. Então é necessário realmente esse planejamento. Mas antes disso e dentro deste período que você contribui ali, dependendo do seu estilo de trabalho, uma determinada alíquota que é diferente para cada tipo de trabalhador, se for um CLT, dependendo do valor, vai ser um tipo de, dependendo da função, é um tipo de contribuição, o MEI, o empreendedor que tem ali a sua empresa, dependendo do, como é que eu posso dizer, do estilo da empresa, do regime da empresa, desculpa, é um outro tipo de contribuição. Se tem funcionários, ele tem que pensar nessa parte de tributos dos funcionários com relação ao INSS, então é toda uma questão. Mas isso te cobre de muitas coisas. Por exemplo, uma mulher, ela pensa em engravidar, é importante que ela esteja em dias com o INSS, para que ela possa vir a receber o salário maternidade. Salário maternidade, né? Adversidades. Ninguém está livre de ficar doente. Então, o INSS também, desde que você tenha uma qualidade segurada, você pode vir a receber um auxílio doença se você precisar, um auxílio acidente, que é um adicional de 50%. Em cima do valor total do seu salário, é como se fosse uma indenização. Então, as pessoas precisam pensar nessas possibilidades, né? Que, claro, ninguém pensa, ninguém quer ficar doente, ninguém pensa em morrer. Mas Então, é necessário pensar, necessário né? Se pensar. precaver, né? Minha mãe tem um ditado que ela diz assim: o seguro morreu de velho, o desconfiado até hoje vive. Então nós precisamos realmente. Sim. E assim, o mundo tá daquele jeito.
E a gente sabe que o INSS tem essa seguridade, como você falou aí, da grávida. Ela recebe o salário maternidade pelo mesmo período de uma pessoa que trabalha de carteira assinada, 120 dias, são 4 meses de salário maternidade. O auxílio doença para autônomo, sofreu um acidente, vai ficar sem trabalhar. Se você for autônomo e não tiver nenhum tipo de contribuição, É como a gente falou ainda agora, o autônomo, não se ele não come. trabalhar, ele não come. Exato. E o que vai te garantir nisso? O INSS. Exatamente. Então, Amanda, fala um pouquinho desses benefícios, por exemplo, a aposentadoria é um dos benefícios do INSS, né? Sim. Como você falou, ninguém quer morrer cedo e ninguém também quer envelhecer sem nenhum recurso. Morrer cedo porque o que eu penso, tá? Você está contribuindo para o INSS, você já é um pai de família, você falece, Deus o livre, você deixa ali a pensão para os teus filhos, para a tua esposa, que é a pensão por morte. Então, tem uma série de benefícios dentro do contexto da contribuição. Exatamente. A aposentadoria é um deles. Claro, você quer envelhecer, você quer garantir de que você vai ter uma renda quando você não puder trabalhar. Porque quem quer se aposentar porque quer parar de trabalhar, né? Sim. Então, me fala um pouquinho sobre esses tipos de aposentadoria, né? E como é que elas acontecem, quem tem direito, quem não tem. Porque a regra teve uma transição, né? Sim. Em 2019. A partir de 2019, que começou até essa procura maior com relação ao direito previdenciário, porque as pessoas acham que eu perdi, ou melhorou, ou piorou. Então, é muito caso a caso. Teve a lei nova que ela extinguiu todos os tipos de aposentadoria por contribuição. Então, uma pessoa que começou a trabalhar a partir de 2019, a primeira contribuição, o primeiro trabalho em 2019, ela só vai se aposentar por idade. Mulheres aos 62 anos, que aí vai aumentar. Quando iniciou, era um pedágio a cada 6 meses, então aos 62 anos e 15 anos de contribuição. E os homens, 65 anos e 20 anos de contribuição. Isso para quem começou a contribuir em 2019. Olha. Sim, então a lei atual. Começou a trabalhar hoje, você já vai pegar a lei nova. Mas tem as regras de transição, que é isso que confunde muita gente. Ainda hoje eu recebi mensagem de uma cliente que viu um vídeo no Kawaii, no TikTok, não sei nem se pode falar, né? Mas pode falar. Então, que é as fontes, né? Exato, ela recebeu o vídeo, nova regra de aposentadoria, um vídeo que saiu ontem. Nova regra de aposentadoria, que nada mais era que a regra de transição que ela já de 2019, existe. Que ela já existe. Só que a informação ela é toda incompleta. Então, por isso que gera muita dúvida e as pessoas precisam se conscientizar de buscar a informação correta, que é com um profissional especializado. E até para você trazer esse conteúdo para a internet, você tem que saber falar, como falar e qual é a linguagem que você vai falar com o público. Sim, então, no caso, essas regras de transição, no caso das pessoas que já trabalhavam anterior a essa lei, né, ao vigor da lei em 2019, elas entram na regra de transição, mas que fique claro que as pessoas que. Tem muita gente que já trabalhava, que já tinha direito de se aposentar, mas não queria se aposentar. Essas pessoas, elas continuam tendo os seus direitos resguardados, então nada mudou pela antiga regra. Exatamente. E elas podem até ter a opção de escolher, de repente, uma regra de transição, desde que ela seja mais benéfica. Mas ela prefere a lei anterior, que geralmente é a mais benéfica, ela tem o direito dela resguardado, nada mudou. Mas nas regras de transição, a gente tem vários tipos de aposentadoria dentro das aposentadorias por tempo de contribuição, por exemplo. Regra de pontos, o pedágio 50%, pedágio 100%, e aí por aí vai. Eu faço aquelas simulações lá para ver se eu já posso me aposentar, eu não entendo nada. Também uma coisa, uma informação que é importante ser dada é que não é papo de advogado, não. Que as pessoas, é claro que, né, se a gente não vender nossos serviços, a gente também não vai sobreviver, não vive. Mas eu inclusive, já demonstrei na minha rede social, e não sou só eu, vários advogados nessa área, é comprovado que o cálculo do INSS ele não é 100% confiável. Principalmente para aquelas profissões que elas têm uma regra diferente. Por exemplo, os professores. O INSS, quando está ali naquele simulador, ele não calcula
Já como professor, porque o professor tem uma regra diferente, ele tem um tempo diferente. Então, quando você procura um advogado que é especialista previdenciário, ele vai ter um sistema, ele vai saber fazer o cálculo, tanto manual quanto pelo sistema. O sistema já vai mostrar para ele o que está faltando, o que não está, e aí também entra o planejamento, como eu falei, que se tiver faltando algum tipo de averbação, tem um tempo que está na carteira, mas não está. Vai ser bom eu acrescentar esse tempo financeiramente para o cliente? Se for, o advogado já vai fazer esse serviço da averbação, porque às vezes também não é vantagem para o cliente. Revisão, por exemplo, na época que estava se falando da revisão da vida toda. É porque vai aumentar. Nem para todo mundo aquilo era bom. E muitas pessoas que entraram, que às vezes o advogado, não entraram com um advogado especialista, acabaram até perdendo dinheiro. Às vezes a pessoa pode sozinha também entrar com a revisão de RMI, que é a revisão justamente do benefício, que ela pode entrar sozinha administrativamente, mas nem sempre é vantagem. A pessoa acaba perdendo dinheiro. Poxa, mas uma vez revisto, não tem como voltar atrás. Aí a importância de você procurar um profissional qualificado, especialista nessa área que você quer aderir, porque como ela falou, se a pessoa fizer alguma coisa não está dentro do contexto que você precisa fazer, ou você vai ficar sem um benefício, ou você vai perder uma vantagem, vamos dizer assim, que você poderia ter dentro daquela particularidade. Sim. E essas duas profissões, eu digo que o advogado e o contador são duas profissões muito peculiares nesse sentido, porque o contador também é igual ao médico, mano. Você vai cuidar de uma empresa, se você não fizer direito, ou você mata ou você salva. O médico é a mesma coisa, você tem uma vida na sua mão, ou você mata ou você salva. E o contador é a mesma coisa, o advogado na sua particularidade também. Então, por exemplo, essa questão da aposentadoria, com todas essas mudanças, com todas essas regras, não procura para qualquer profissional, precisa ter um profissional especialista naquela parte previdenciária, onde já atua e já tenha expertise, porque o INSS também tem as suas particularidades, então o advogado muitas vezes ele tem que ter essa expertise para saber o que mais se adequa ali no planejamento, na previdência, né? Na parte previdenciária. Nós vimos aí que temos vários tipos de aposentadoria, por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial, rural, híbridas e de professor, né? Que tem aí agora essa particularidade dos professores. E a pensão por morte, Amanda, quem tem direito, quem não tem, como é que ela funciona? Né? Ela não é uma aposentadoria, na verdade, ela é um benefício também. A pensão por morte, como que ela funciona, né? A pessoa que faleceu, ela precisava ter qualidade segurada. O que é isso? Ela ter o mínimo necessário para adquirir aquela qualidade, ter contribuído ali por determinado tempo, para que ela possa deixar para os seus dependentes, esposa, ou no caso, marido, esposa, filhos até os 21 anos. Então, aquela pessoa ela precisa ter qualidade segurada. Então, Amanda, quem recebe o benefício da pensão por morte é os dependentes da pessoa falecida, no caso, né? Isso. Tem que ser dependentes legais também, não é isso? Também, como a pensão por morte, ela também mudou com a emenda constitucional de 2019, então, antes não tinha determinadas peculiaridades que hoje já tem, até com relação ao valor, antes era integral e agora 50% do valor mais 10% por dependente. Então, a esposa, dependendo da quantidade de filhos, aumenta 10%. 10% para cada filho. E também, no caso, vou casar para garantir a pensão. Isso já não está existindo mais. Eita, sério? O INSS está pegando no pé com relação ao tempo da união. Então, no mínimo 24 meses, e aí vai vendo realmente. A gente no direito, a gente brinca muito que tudo depende, né? Tudo depende. Mas é porque realmente depende, é tudo muito caso a caso, porque tem que ver até porque a lei tem as suas entrelinhas. Exatamente. Né? Então, tem que ver o tempo que tá junto, aí dependendo da idade da companheira também, isso influencia. Então, são muitas particularidades. Acabou a história do velho da lancha, a casa só para receber a herança, a pensão. Legal. Então, Amanda, vamos falar um pouquinho sobre esses benefícios, os auxílios, né, no caso. Nós falamos aí da aposentadoria,
Dentro do viés de aposentadoria também, pensão por morte, né, que é um outro benefício. Nós temos os auxílios dentro desse contexto de benefício. Auxílio doença, auxílio reclusão, e eu queria, assim, a internet ela é um mundo assim aberto, né? Então a pessoa fala o que quer. Uhum. E aí o pessoal fica. Fulano foi preso e a família ainda vai receber o auxílio reclusão. O auxílio reclusão também é um benefício, né? Sim, Mas que a gente está aqui fora e está pagando os impostos dele. Na verdade, a pessoa contribuiu para aquilo, né? Aí fala um exatamente. pouquinho sobre o benefício do auxílio, dos auxílios, tanto doença quanto reclusão. É interessante você ter falado, porque o auxílio reclusão, ele realmente ele gera essa dúvida, porque as pessoas acham que é a gente que paga, e A não gente é que vai é ter que pagar, né? o preso a partir do momento. Vamos dizer, a pessoa cometeu um crime, mas ela estava trabalhando, ela tinha essa qualidade de segurado, trabalhava pelo menos um ano e contribuía para o INSS, foi presa. Ele era casado, tinha filhos, a família dele vai ficar desamparada, independente do que ele fez. Mas ele Então, contribuiu para isso, né? exatamente. Então, é um benefício para a família. As pessoas acham também que é um pagamento para a pessoa que está presa, e não é isso. É um benefício para a família do preso. Então, aquela pessoa ela trabalhou, é um benefício que é direito dela, não somos nós que E também pagamos. não é qualquer pessoa que é presa que tem direito ao auxílio reclusão, né? Não. Então, a pessoa que trabalha, que contribui, que tem a carência, ela vai ter direito. E é claro que ela tem que requerer, não é algo automático. Entendi. E o salário maternidade, ele entra também nesse mesmo contexto de benefícios, né? Exatamente. Isso. As grávidas ali têm direito, após no puérpero, né, na verdade, a Isso. receber ali. E tudo é baseado no tempo e no valor da contribuição, não é verdade, Isso. Amanda? Também vale ressaltar, no caso do salário maternidade, que as mães, por exemplo, não precisa ser a grávida, gestar a criança. Uma mãe que adotou, ela também vai Olha, ter direito ao salário maternidade. Então, tem essas regras também. Recentemente saiu uma decisão de que a avó passou a receber, olha que porque legal. ela começou a cuidar, a filha falecer, veio a falecer, então ela contribuiu, então ela teve direito ao salário maternidade para cuidar da criança. Saiu uma Que legal. decisão Por isso que tudo recente. depende, né? Depende. No Exatamente. direito tudo depende. E aí nós chegamos no outro benefício, que é o BPC, que eu queria assim enfatizar a questão do BPC, que é um benefício de prestação continuada. Isso. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho para quem se destina e quem tem direito ou não, né? E o que isso impacta ali, que é um benefício. Uhum. É um benefício assistencial que o governo concede a pessoas deficientes ou que tenham uma doença incapacitante que as limite a, no mínimo, 2 anos. E idosos acima de 65 anos que não tenham contribuído para o INSS, que não tenham nenhum tipo de renda comprovada. O O BPC, outro, só ponto, rapidinho. O BPC, então, não é uma aposentadoria. não. É um salário mínimo e não tem direito ao 13º. Então, ele não é uma aposentadoria. Então, se a pessoa falecer, o direito morre com ela. O Hum. outro requisito para que seja solicitado esse benefício é a questão baixa renda. Ah, mas o baixa renda ele é relativo. Não, também está na lei, que é 1/4 do salário mínimo por pessoa dentro da renda familiar. Então, vamos dizer que uma família de 4 pessoas, uma pessoa trabalha, é um salário mínimo dividido pelos 4, essa família vai ter direito. Então, é preciso ver, mais uma vez, cada caso. Depende, né? Depende. Então, o filho é deficiente e também é ideal procurar um advogado quando, por exemplo, esse pai trabalha, um exemplo, esse pai trabalha, ele ganha um salário mínimo, mas ele tem um filho deficiente e ele gasta com remédios, ele gasta com terapias, com tudo em prol daquela criança, e ele tem outros filhos, a família vai ficar prejudicada financeiramente. Então, ele também vai ter direito a esse benefício, que as pessoas acham que o BPC é só para quem não trabalha, para quem não tem nada e que não vai. Não, é muito relativo. Ou também as pessoas acham que ela pode se acumular com outros benefícios, e não é verdade. Quem recebe benefício só recebe benefício. Ela não pode eu recebo uma aposentadoria, mas é pouco, eu preciso de dinheiro, eu posso solicitar o BPC? Não. Ele é não cumulativo, então, né? Não Com outros cumulativo com benefícios. nenhum benefício.
E Amanda, como que funciona o INSS hoje? Porque isso ainda é caso de muitas dúvidas. Porque antes você marcava lá e você ia com seus próprios pés dar entrada nos seus processos, nas suas coisas. Hoje a gente sabe que com esse mundo digital, o INSS também está todo no digital. Ainda existem esses processos Principalmente, físicos? Como é que funciona hoje? principalmente depois da pandemia. Sim, O INSS, na verdade, não existe nenhuma lei que obrigue a pessoa a entrar com pedido de benefício, de aposentadoria, de auxílio-doença com o advogado. Mas frisa-se o seguinte: uma pessoa leiga, ela abrir o sistema do INSS, dificilmente ela vai saber o que fazer. A exato. primeira confusão que acontece é: eu quero um BPC, mas ela vê um auxílio-doença, ela entra com pedido de auxílio-doença, vai ser indeferido. É o primeiro conflito que acontece. Ou, no caso de uma aposentadoria, a pessoa mais velha, ela não vai saber mexer no sistema. Então, vai pedir auxílio de alguém. Então, aquela pessoa, né, vai precisar acompanhar o processo, precisar fazer algum tipo de acerto. A pessoa não vai saber o que é para ser feito. Então, pode sim entrar sozinho. Um BPC, por exemplo. Você vai entrar com pedido. Tem o canal também de ligações que é o 135, mas você vai ter que ficar acompanhando aquele processo. Quando você contrata o advogado, ele já vai saber o caminho certo. Ele vai entrar com pedido administrativo, vai marcar as perícias, no caso do BPC, que é a avaliação social e a perícia médica. A avaliação social é justamente para analisar essa parte socioeconômica daquela pessoa, se ela realmente precisa financeiramente, como que está a situação dela de igualdade com os demais, se ela consegue socializar. Então, são esses tipos de perguntas que acontecem. E na perícia médica é realmente a parte documental de laudos, de exames, da deficiência ou da doença daquela pessoa. Que também pode ser orientado pela expertise do advogado, porque Sim, eu já vi sim. advogado que não orienta nada e o cliente acaba perdendo a concessão do benefício porque ele não foi orientado ao que vai prestar de esclarecimento, ao que vai levar de documento, a mesma forma de apresentação e o que ele pode e o que ele não pode falar, né? Uhum. Então E isso no, vem também da expertise do advogado. sim. E no caso do BPC idoso, ele não passa por nenhum tipo de perícia, desde que ele tenha 65 anos. E para as duas situações, tanto do BPC deficiente quanto para o BPC idoso, o CAD único precisa estar atualizado. Que é aquele Constando, cadastro. exato, feito no CRAS. Aqui em Manaus precisa fazer um agendamento prévio. Então você vai lá, leva a documentação da família, quantas pessoas moram na casa, endereço, telefone, renda, tudo isso precisa estar atualizado. E atualizado de 2 em 2 anos, para não cair no pente fino. Vamos já falar sobre o peixe fino, inclusive. Então, Amanda, você atribui essa questão digital, vamos dizer assim, hoje, o maior desafio, a maior dificuldade que as pessoas que solicitam, os solicitantes, enfrentam hoje, o maior desafio é o processo em si, da entrada, acompanhar, burocracia, enfim. Sim, e por isso eu atribuo o aumento da procura pelo advogado para entrar com pedido do benefício. Mais trabalho para vocês, né? Exatamente. E as pessoas, abrindo um parêntese, as pessoas, mas no caso de outros benefícios de contribuição ou de BPC, não vale a pena buscar o INSS porque é demorado, porque eu não consigo. É pouco, né? É pouco, tem toda uma situação. Mas se não fosse tão efetivo assim, do ano passado para exatamente maio, junho desse ano, houve um aumento de 30% nas concessões. Olha. Então, algo mudou. E o que eu observo esse movimento? A procura pelo advogado. Para fazer o certo, né? Para fazer o certo. Várias pessoas, eu já entrei 2, 3, 4, 5 vezes e nunca consegui. Entrou com o advogado e consegue. Não que o advogado ele vai fazer algo diferente, porque quando a gente entra no INSS, é diferente que eu digo dentro do processo. Quando a gente entra no portal, quando a gente ingressa com o processo administrativo, a prova é totalmente documental. Então, o prazo depende da análise do INSS. Então, as pessoas acham que o advogado faz mágica, mas não é. Porque atribuem essa celeridade da concessão ao advogado? Porque a gente já entra com os documentos certos.
Então já diminui 50% da necessidade do INSS ter que voltar ao teu processo para você corrigir alguma coisa. Que é uma morosidade, né? Exatamente. Então a celeridade começa aí. A questão da concessão e da marcação das perícias aí realmente é o prazo do INSS. Atualmente está entre 6 a 8 meses. Consegue-se antes? Sim, quando eles fazem mutirão para adiantar as perícias. No momento, o INSS está de greve. Ai, meu Então, Deus. as perícias que tinham agendadas, infelizmente, precisaram ser remarcadas e a maioria já está indo para novembro. Meu Deus. Então, a demora é nesse sentido. E aí eu vou te perguntar o que acontece nesses casos. A gente sabe que os processos são morosos, meio demorados, mas não é uma questão do advogado e nem da própria pessoa. Muitas vezes é porque entrou com o documento errado, mas quando entra com o advogado, como você falou, dá uma celeridade maior. Mas essa questão dos prazos em si é muito demorado. Aí agora, para piorar, o INSS de greve, né? E a gente sabe que além de ser demorado, vai ser demorado e meio. O que acontece? O que essa pessoa recebe nesse período? Exemplo, ela vai ficar. Vamos dar o exemplo de quem está pleiteando um auxílio-doença. A pessoa já está afastada do trabalho, vamos dizer assim, já está sem receber e já está sem receber seu salário. Ela vai ficar esse tempo todo sem receber o seu salário e nem o benefício do INSS ainda. O que ela pode receber nesse período? Ou ela não recebe nada e recebe retroativo? Como é que fica? Depende. Depende. A palavra de hoje, depende. A gente chama esse período de limbo previdenciário. O INSS, ele criou o ateste MED. O que é isso? A pessoa entra com pedido sem precisar passar pela perícia. Ela entra com o atestado médico, né, o laudo, na verdade, preenchendo todos os requisitos, constando o CID da doença, né, que é os códigos, a limitação, o período que ela precisa estar afastada, o laudo precisa estar completo. Ela entrou com esse pedido virtualmente, ela vai ter um período de análise, caso seja o INSS entenda apenas documentalmente que pode ser concedido, ele é concedido mais rápido. Mas quando passa por essa análise virtual e o INSS ainda entende que aquela pessoa precisa ir para a perícia, ela vai ter que agendar a perícia. Infelizmente, as perícias de auxílio-doença, elas acabam até sendo mais demoradas às vezes que a perícia do BPC. Então, infelizmente, a pessoa acaba, às vezes, o que muito acontece, infelizmente, a pessoa acaba voltando doente para o trabalho, porque ela não pode ficar sem dinheiro. Quando sai o benefício, ela recebe o retroativo na maioria das vezes, porque às vezes também o INSS ele concede, ele entende que aquela pessoa não tinha direito, e ele concede só um curto período, às vezes uma semana. Olha. Então é muito caso a caso, mais uma vez, então não é sempre que eles vão conceder esse retroativo no caso de auxílio doença. No caso do BPC, quando é concedido, sempre é concedido o retroativo. Vamos dizer que o cliente entrou com pedido hoje. Saiu daqui 1 ano, ele vai receber 12 meses para trás. Retroativo, né? Exatamente. E então vamos falar sobre esses benefícios na questão do pente fino, que agora o INSS está fazendo pente fino, né? Mas antes da gente falar sobre o pente fino, eu tenho uma pergunta polêmica para te fazer. Você, enquanto advogada previdenciária, você acha que essas regras de transição da aposentadoria que nós tivemos aí em 2019, nós tivemos uma reforma previdenciária, vamos dizer assim, né? Essa transição, essas regras, novas regras, dificultou, melhorou, foi benéfico? Qual é a sua opinião, assim, enquanto advogada previdenciária? Tanto para o lado do beneficiário, quanto para o lado do advogado. Pro lado do advogado, a gente não para de estudar, né? A gente precisa estar sempre se atualizando e realmente verificando cada caso minuciosamente. E às vezes porque esse serviço se torna caro para muitas pessoas. Ah, por que um serviço tão caro se eu posso entrar sozinho? Porque envolvem muitas questões. A gente precisa analisar números, valores, períodos. Às vezes a pessoa chega com uma carteira de trabalho que a capa sai na tua mão. Então, você não consegue analisar alguns dados, então você precisa ir em outros órgãos atrás daquela informação que é importante para o teu cliente.
Então, o advogado previdenciário, principalmente, ele acaba se tornando um investigador da vida contributiva do cliente. Para muitas pessoas, piorou. Mas por quê? Porque não houve o planejamento correto. Para algumas pessoas que contribuíam como individual, por exemplo, como facultativo, né, que você tira do próprio bolso e ali contribui mês a mês. Se você, um exemplo, algumas aposentadorias, elas reduziram o valor e tem a questão do fator previdenciário, que ele já incidia menos e agora ele passou a incidir mais, principalmente nessa parte de regra de transição. O que é o fator previdenciário? Nada mais é do que um método de divisão para que não te influencia você se aposentar cedo. E tudo isso as pessoas têm que entender. É claro que eu estou aqui trazendo uma questão abstrata, porque a gente só sabe quando dói no bolso. É verdade. Né? Mas é tudo uma questão eu vou falar isso para que as pessoas procurem entender, né? Eu sei que muita gente não entende. Hoje mesmo eu recebi um comentário que eu estava falando de aposentadoria por invalidez. Quando a pessoa trabalhava antes e, um exemplo, ganhava 3 mil, ela se aposentou por invalidez, teve uma redução de 40%. Eu, Amanda, pessoa, eu acho injusto, mas como advogada eu não posso fazer nada. A pessoa veio e falou um monte de coisa. Ah, isso é um absurdo. Como Realmente. se advogado, você estaria trazendo uma Realmente. informação, né? Realmente. Inclusive, realmente, aí nós temos que ter nossa opinião. É por isso que eu Sim. trouxe a pergunta polêmica para saber como é que é a tua visão como advogado, que pra gente, leigo de fora, piorou tudo, assim, no sentido de que eu, pelo menos, com quantos anos eu vou conseguir me aposentar? E a Amanda Gabriele, ela tem um posicionamento no Instagram, né? Bem plausível. Parabéns pelo teu conteúdo. Obrigada. E a gente vai deixar o QR Code dela aí na tela para vocês seguirem e ter acesso à Amanda e ao conteúdo que a Amanda traz para o direito previdenciário dentro do contexto das redes sociais. Amanda, vamos falar agora sobre o pente fino, a operação pente fino do INSS. Como que se dá, o que é isso e quais são os impactos que isso traz para os benefícios já concedidos e para os que ainda vão ser concedidos, né? Tá. O pente fino, ele nada mais é do que essa análise de benefícios que já foram concedidos, aposentadorias. O pente fino de 2024, ele é pautado nos BPCs, ele é focado, na verdade, nos BPCs e nos auxílios-doença. Auxílios-doença que o INSS concedeu sem data fim, que alguns eles concedem durante um ano, durante 2 anos, 6 meses, mas alguns eles só te concedem, eles não te dão uma data fim. Então você vai recebendo. Para esses benefícios de auxílio-doença que não tem data fim, o INSS vai chamar para atualizar laudo para saber se você ainda está preenchendo aquele requisito para receber tal benefício. No caso do BPC, as pessoas vão ser chamadas para atualizar dados, principalmente. CAD único atualizado, é muito comum a pessoa esquecer de ir lá no CRAS atualizar. Ou a renda familiar mudou, alguém começou a trabalhar, vai afetar. Ou aquela pessoa sai do CAD único, ou você vai perder o benefício. Então, algumas particularidades que tem mais a ver com essa parte cadastral. Porque como a lei exige que o CAD único seja atualizado de 2 em 2 anos, tem pessoas que estão há 4 anos sem atualizar, então as pessoas vão ser chamadas. Como que é esse aviso, né? Hoje o INSS concede no portal uma janela, bem no início, você não precisa logar com a senha do Gov, nada disso, no meu.inss.gov.br, você entra lá, na primeira página vai estar escrito revisão de BPC, você coloca o CPF do beneficiário, né, no caso do nome da pessoa que está recebendo o BPC, e se lá estiver constando algum tipo de informação que precise, o CAD único está atualizado, ou qualquer informação que conste lá, você vai ter um prazo para se regularizar. Caso não tenha nada, você pode ficar tranquilo. Mas se você já sabe que você está um tempo sem atualizar, mudou endereço, alguma coisa, já agende uma ida ao CRAS e não espere seu benefício ser suspenso. Que a partir do momento que for suspenso, você vai ficar sem receber.
E E aí daí é outra burocracia é para outra reativar. burocracia. Vai ter que entrar com procedimento, você vai ter mais 30 dias. Cessou esses 30 dias, não regularizou, processo novo. Olha. É como se fosse a prova de vida que. E ainda tem a prova de vida hoje, para quem é aposentado, tinha uma prova de vida que todo ano, né? Com relação a aposentadorias por invalidez, em alguns casos sim. A pessoa para de precisar atualizar a partir dos 60 anos, que aí o INSS não pode mais tirar, e também entra, vale lembrar que, com relação ao BPC e ao auxílio doença e aposentadoria por invalidez, quem não vai passar pelo pente fino, por exemplo, dentro desses 3 grupos? Pessoas que recebam benefício há 55 anos, que tenham 55 anos, que recebam há 15 anos o benefício. Então, essas duas regras elas precisam ser acumuladas: 15 anos que recebam e 55 anos de idade. De idade. E os idosos acima de 60 anos, que consta no Estatuto do Idoso que não pode mexer, não pode retirar nenhum tipo de valor deles. Entendi. Então aí você que recebe benefício, esse tipo de benefício do INSS, se prepare porque vai passar pelo pente fino, né? Isso, já começou, início de agosto. Com a greve é até bom para quem recebe, porque vai ter um tempo a mais, porque Para se atualizar, né? com a greve reduziu tanto o presencial quanto as pessoas que trabalham nessa parte de análise online, né, as concessões online, então é um tempo maior aí para as pessoas se regularizarem. Então você que recebe, fica atento, porque agora, né, por sorte ou não, o INSS entrou de greve e você tem mais tempo para se atualizar, já que nós temos a informação que vai passar pelo pente fino, tá? Sim. Quando ninguém sabe ainda, mas já começou, né, início de Sim, agosto. sim. Então, que bom que a Amanda trouxe essa informação para que você aí que está assistindo faça e corra o quanto antes e faça sua atualização no CRAS, né? Do Isso. CAD único e tudo mais. E Isso. não é só isso, né? Outras atualizações que porventura precise. Amanda, muito obrigada pela tua participação. Obrigada. Queria que você desse suas contribuições finais, algo que você quer falar, que eu não pontuei aqui, que você acha interessante trazer. Fica à vontade, eu já te agradeço pela disponibilidade, pela disposição de trazer conteúdo, de contribuir com essa parte benéfica, vamos dizer assim, do direito previdenciário e esclarecer para a gente como que funciona, né? E acabar ali com os mitos, né? Porque tem os mitos, tem as verdades. E é importante esse tipo de conteúdo para que a gente alavanque ali a área do direito, né? Faça tuas contribuições finais, fala alguma coisa que tu deseja pontuar que eu não trouxe, fica à vontade. Primeiro eu quero agradecer o convite, desejar sucesso sempre e que é importante a gente ter esses espaços de confiança para a gente realmente trazer informação, porque como a gente até falou na internet, a pessoa abre uma câmera e fala o que quer, né? E dizer para as pessoas que não busquem um advogado só na hora da dor. A gente está aqui sempre para ajudá-los. É claro que, infelizmente, em todas as áreas existem pessoas boas, pessoas não boas, né? Vou dizendo ruins, mas existem aquelas pessoas que sofrem golpes, infelizmente. Mas procure o advogado, que ele vai te ajudar, um advogado especialista dentro daquilo que você precisa. Quando se trata de aposentadorias e benefícios, auxílios doença, é uma questão de qualidade de vida. Porque quando a gente pensa não só na gente, mas na nossa família, a longo prazo, no futuro, uma pessoa mais idade, ela não pode ter qualquer tipo de privação financeira, porque isso afeta muito o emocional, né? Então eu penso muito nisso, então planejem-se, os jovens pensem nisso, porque infelizmente os jovens hoje, eles acabam pensando Só um no dia de hoje, cada né? vez, então pensem nisso para não chegar lá na frente e não precisar passar por nenhum tipo de privação financeira. E quer queira, quer não, a gente fala, como eu falei, as pessoas às vezes têm vergonha de falar de dinheiro, mas o dinheiro ele ajuda muito, tanto no lazer quanto no amor e na dor, vamos dizer assim. É um mal necessário, né? Exato. Então, pensem nisso, não criem preconceitos, nem contra o INSS, nem contra o advogado. E para as pessoas que estão entrando no direito,
A gente às vezes fica desanimado com algumas coisas que a gente vê no dia a dia, mas vale a pena a gente fazer a diferença, tanto no sentido de informação para outras pessoas, quanto no nosso trabalho. Eu acho que o advogado, assim como outras profissões, mas o advogado ele faz sim a diferença na vida das pessoas. A educação, como a gente falou aqui, o estudo, independente até da área que seja, ela faz diferença. Então não deixem de estudar, busquem conhecimento, porque hoje em dia também essas informações distorcidas de pessoas que às vezes não estão gabaritadas prejudica muito, dificulta muito. Então, busquem sempre uma fonte confiável, busquem profissionais confiáveis e não fiquem com medo, né, de começar ou de buscar, enfim. É isso. Que bom, né? E como tu falou, o advogado ele tem que estar em constante atualização. Tá mudando tudo, todo dia muda uma lei, muda uma regra, entra uma instrução normativa nova e o advogado ele precisa estar antenado nisso aí para trazer cada vez mais benefícios e qualidade na prestação do seu serviço, né? E mais uma vez, obrigada, Amanda. E eu quero agradecer você também pela audiência. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa os sininhos para você não ficar por fora de nenhum conteúdo, porque toda semana nós temos um convidado diferente, trazendo um assunto diferente para que você fique ali atualizado no direito, na contabilidade, nas finanças e no empreendedorismo também. Então, Gabriele, mais uma vez, obrigada, tá? Fique à vontade para voltar sempre que você quiser. As portas do Maria Rita Convida vão estar sempre abertas para você. Obrigada, obrigada. Obrigada e até semana que vem.